Mudança climática é fator de segurança que mais preocupa pessoas no mundo. Mais de 40 países reconhecem Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Setor hoteleiro pede taxação de site que disponibiliza hospedagem para viajantes. E nós vamos discutir também a polêmica envolvendo pais que processam os filhos para receberem pensão alimentícia. O Redação Novo Tempo começa agora. Olá, tudo bem com você? Começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você já viu um pouco do que vai ser discutido no programa de hoje. Tem muito mais aqui e claro que a gente sempre espera a sua participação, a gente espera você interagindo com a gente sempre aqui nesse programa com esses nobres combatentes do debate semanal das principais notícias aqui do Redação Novo Tempo. Não é? Eu tava falando de vocês, inclusive. Não, a gente é reconhecida. Imaginei que fosse. Imaginei que faria sentido. Tem verdade nisso? Talvez Aí não. fica para análise de cada um, não é mesmo? Tudo bem com vocês? Estamos bem aí para mais notícias e debates. Maravilha, né? Que mal, minha gente. É a Baianitude falando ali. Olha, interage com a gente, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo. Você encontra a gente no Instagram e tem também o nosso site, novotempo.com/jornalismo. Estão aí formas muito fáceis de você interagir e conversar sempre com a gente aqui no Redação Novo Tempo. A gente vai começar, como todas as semanas, trazendo alguns destaques aqui. Vou começar com o André Leite. A gente se reporta para a Venezuela. Crise na Venezuela é uma coisa que a gente já discute há alguns anos, mas a gente vai incorporando elementos, né, para discutir nessa crise. Um deles que a gente vai conversar hoje é toda uma situação de combustível, petróleo, né, Leite? Tem isso e também tem mais apoios de países internacionais, aí, né, de outros países, reconhecendo o Juan Guaidó, que é o presidente da Assembleia da Venezuela, como presidente interino do país até que novas eleições aconteçam. Até esse momento, onde a gente está gravando o programa, 42 países já reconheceram o Guaidó como presidente interino da Venezuela e não reconhecem Nicolás Maduro. Obviamente, né, o planeta tem, se eu não me engano, não sei se são 209 ou 216 países reconhecidos pela ONU, e faltam muitos ainda, mas existem países importantes. São 209 pela ONU. Inclusive a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional reconhecem mais países do que a ONU, né? Exato. Mas pela ONU eu acho que são 209. E aí o que acontece? Dentre os países que reconhecem o Juan Guaidó, tem os Estados Unidos, que são o maior importador de petróleo da Venezuela, e aí daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e o quanto isso implica. O Brasil, que é o país que faz fronteira com a Venezuela, que é o maior país em extensão territorial, em potência econômica, etc. Além disso, vários outros países da América Latina já reconheceram o Juan Guaidó como o presidente interino da Venezuela, com exceção do México, se eu não me engano, dos países maiores assim da América Latina. E na União Europeia, também vários países reconheceram nessa semana, nos últimos dias aí, né, o Guaidó como presidente. Então, Alemanha, França, enfim, para citar alguns que já reconheceram. Por outro lado, existem dois grandes países no cenário mundial que apoiam o Juan Guaidó, o Nicolás Maduro, eu diria que inclusive por interesses financeiros. Claro, Rússia e China, né? E China. A Rússia, para você ter uma ideia, nos últimos anos tem investido muito dinheiro dentro da Venezuela, principalmente na parte de combustíveis ali, etc. E, obviamente, quem investe um dinheiro espera receber alguma coisa de volta. Não é esse o discurso, obviamente, que a Rússia tem usado ali para defender que o Nicolás Maduro é o presidente de verdade, etc, etc. Falam mais em liberdade do país, em respeitar as instituições do país, etc.
mas a gente tem vários analistas internacionais que falam que a já era de questão se esperar econômica. também que a China se posicionasse, né? Porque a China, ela tem essa guerra comercial com os Estados Unidos, né? Então já era de se esperar que ela estivesse do lado de Maduro nesse momento, né? Não necessariamente que ela seja a favor do modelo de governo instituído no país, né? Há de se convir, né? Qual é o modelo de governo da China, enfim. Mas a questão é que ela se posicionou assim, eu acho que muito mais por uma questão econômica, comercial. Claro. Só uma correção, a produção falou para a gente, são 193 países membros da Organização das Nações Unidas. Acho que 209 que a gente falou deve ser o número da FIFA. Ou alguma coisa do tipo. COB. Eu gosto de futebol, acaba ficando nesses Acho que números. deve ter sido da FIFA, Mas, enfim. Agora, indo para o petróleo, o que acontece, né? O Nicolás Maduro está durando bastante tempo no poder, apesar de vários protestos, apesar de muito apoio internacional ao Juan Guaidó, que, né, enfim, acusa o Maduro de fraude nas últimas eleições, uma série de coisas. E por que ele está durando tanto no poder? Porque ele ainda tem o apoio das Forças Armadas da Venezuela. E aí, para não fazer uma entrada militar dentro do país, como aconteceu, por exemplo, no Iraque, Afeganistão, entre outras coisas, como os Estados Unidos, no caso, né, que tem feito um discurso muito forte contra o Maduro, o Donald Trump está tentando, de maneiras econômicas, forçar algum movimento do Maduro, sufocar a economia venezuelana, que já está sufocada, né? A maior inflação do planeta, etc. E nesses últimos dias ele impôs ainda mais sanções ao petróleo venezuelano, compra do petróleo venezuelano e inclusive venda de alguns itens que são muito importantes para o refino do petróleo venezuelano. A Venezuela tem a maior reserva atual de petróleo do planeta, mas é um petróleo pesado, então ele precisa passar por vários processos para que ele possa ser vendido no mercado internacional. Só que esses itens que fazem com que façam com que o petróleo venezuelano fique menos pesado... É um refinamento, né? É uma espécie de refinamento. Ele é comprado pela Venezuela, principalmente dos Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos falam, olha, a gente não vai mais vender isso para vocês por conta de vários problemas, e inclusive o petróleo que nós estamos comprando de vocês está indo para uma conta bancária, onde a equipe do Nicolás Maduro não tem acesso. É um trâmite meio técnico, mas... ele passou agora para o Juan Guaidó o gerenciamento dessas contas Exatamente. bancárias, né? Ele está tentando sufocar a Venezuela na maior fonte de lucro que ela tem, ainda que tenha diminuído bastante, que é o petróleo. E isso, inclusive, pode fazer com que uma coisa fora do comum aconteça na Venezuela nos próximos dias. Pode acontecer uma falta de combustível na Venezuela. Ou seja, o país que mais tem petróleo pode não ter combustível exatamente por conta disso. Não tem como processar o petróleo bruto que eles têm para se transformar em combustível para o próprio país. Para vocês terem uma ideia, vários telespectadores e ouvintes já devem ter ouvido falar disso. Na Venezuela, o combustível é muito barato. A média do valor do combustível, da gasolina, no mercado internacional é $1,09. Na Venezuela, é 1 centavo de dólar. Então, e aí o corte do combustível, o povo está achando pouco, né? Privar os venezuelanos de tantas coisas, vamos colocar ainda mais o combustível. Apesar, né? Os supermercados fechados, farmácias... Nesse caso, o movimento internacional é exatamente para fazer o seguinte, Forças Armadas Bolivarianas, que é o nome que eles têm, parem de dar apoio para o Nicolás Maduro, senão as coisas vão ficar ainda piores. Tem outras opções, etc. E aí, obviamente, vão ter posicionamentos de analistas contrários ou favoráveis a esse movimento. E isso leva também ainda mais o apoio da população, né? Porque a maioria está apoiando o Juan, e aí isso também vai influenciar para que a população dê mais ainda esse apoio, Com certeza. Luiz, vamos lá para o seu destaque. Vamos. Não sei se o pessoal de casa acompanhando aqui a redação já ouviu essa manchete, pelo menos, mas é uma coisa que assusta, porque a gente está se acostumando que as pessoas façam uma faculdade com ensino à distância. Agora, que um médico possa fazer um tratamento ou inclusive até uma cirurgia à distância, aí eu não sei se a gente está muito pronto para isso não, né? Sim, Como é que... É um assunto muito polêmico, porque a gente vê que o Brasil passa por uma crise no Sistema Único de Saúde. Muita gente não tem acesso à saúde, os postos, as unidades básicas, elas estão superlotadas, as filas para conseguir cirurgias, transplantes, elas são
superlotadas, e agora o Conselho e o Ministério da Saúde vêm com essa novidade de colocar cirurgias por uma espécie de videoconferência e algumas consultas também. A ideia é que a tecnologia avance, né? Que a tecnologia venha auxiliar a medicina. Mas aí tem essas questões, porque como é que a gente não resolveu alguns problemas básicos e agora a gente já vai colocar em prática, vai utilizar a ferramenta tecnológica para poder fazer essas consultas e esses procedimentos médicos. Consulta é tipo assim, eu entro num consultório médico e ao invés de ter um médico físico, tem uma teleconsulta, tipo, por Skype, é mais ou menos isso? É, mais ou menos isso, só que tem alguns requisitos, entendeu? Okay. Acompanhado de um outro profissional em alguns casos acompanhados tem aqui, né? Então, deve ocorrer de forma presencial, a primeira consulta deve acontecer de forma presencial. Okay. Mas quando o paciente vai só para mostrar os exames ou já tem um histórico de atendimento, ele pode fazer isso à distância. Isso para mim é tranquilo. Mas aí a gente começa a se questionar, né? Porque a gente vai precisar do uso, por exemplo, da internet. E a gente já discutiu aqui no Redação várias vezes que nem todo mundo tem acesso à internet. Mas aí quem proveria a internet seria o local, né? Mas na prática, será que isso é então, por viável? exemplo, se o SUS vai fazer esse atendimento, tem que ter uma sala ali preparada onde eu vou entrar, eu nem tenho Wi-Fi, eu não tenho 3G, não tenho nada. Eles colocam aqui que a exceção são comunidades remotas, como áreas próximas a florestas e tudo mais. Para isso, o paciente precisa estar acompanhado de outro profissional de saúde. É por isso que eu acho que vai ser no local de saúde, porque ele sempre precisa estar acompanhado de um profissional de saúde, para que essa consulta aconteça, né? Sim, é como se você fosse lá na unidade, né? Isso. Mas o médico não está lá, e aí lá naquela sala tem a questão da tele, né? Ou então no meio de um procedimento cirúrgico também tem lá uma televisãozinha, um monitor, tem um médico fazendo o procedimento e aí, vamos pegar uma outra opinião. E aí o médico de lá vai lá e dá mais uma orientação também. Não é o médico remoto que vai estar liderando. Não, eu fico pensando, né? Imagina, você tá ali, olha, agora você corta aí cai o sinal. Aí a pessoa, meu Deus do céu, o que é que eu corto? É o fio azul ou o fio vermelho, né? Não sei. Não, é porque assim, existem aquelas cirurgias, eu não sei dizer os termos técnicos ou tudo mais, mas que o médico, de fato, não coloca a mão dele no instrumento que está fazendo a cirurgia, né? Mas é tipo um robô. Tipo um controle, robô, né? Tipo um joystick, assim, né? Vamos ser uma coisa meio assim, para todo mundo entender. Bem velho, né? Bem de antigamente. E você vê como que eu fiz o joystick, aqui, não é nem assim. Ele fez o joystick do Atari. Denotou que eu sou uma pessoa advinda da década de 80. Aí o que acontece? Então eu falei, será que então esse negócio vai estar remoto, esse joystick vai estar remoto e ele vai fazer a cirurgia? Aí pode acontecer isso que o Leite falou, né? Não caiu a conexão. Não e agora? Assim, eu acredito, essa semana mesmo a gente estava a gente produziu uma reportagem sobre os robôs. Então eu acredito que a tecnologia tem muito a agregar. Tem casos nos Estados Unidos em que um robô conseguiu identificar com mais precisão um câncer de pele do que um médico. Só que tem algumas circunstâncias que aquele trabalho tem que ser humanizado. Então, a gente não sabe. Realmente, se vai lá entregar um exame e ele vê remotamente, tudo bem. Mas, às vezes, a gente precisa de um teste físico para analisar alguma coisa. E isso o médico não vai fazer, se ele tiver um atendimento remoto. Então, tem algumas circunstâncias em que é um debate que eu acho que precisa ainda ser aprofundado para a gente ver quais os limites, né? Para a gente começar a usar esse tipo de ferramenta. E uma das maiores reclamações de quem é atendido pelos médicos é exatamente esse distanciamento, né? Olha, ele é distante, ele nem me analisou, não viu direito, essa consulta foi muito superficial e tal. Então, eu acho que com a tela, com a internet, com o remoto, de fato, ele distancia mais você do médico. Otimiza o tempo, você pode conseguir o especialista que não tem na sua cidade, né? Às vezes só tem o clínico geral. Não, eu preciso de um oftalmo específico e tal. Aí você vai conseguir esse apoio, mas é preciso um equilíbrio que a gente não tem visto hoje no gerenciamento comum das Mas pela regra, você precisa ter uma primeira consulta presencial. Então, mas a produção me disse que em áreas remotas, essa primeira consulta presencial pode ser eliminada. Isso. Porque realmente não tem a questão dos médicos. Foi o que a gente falou lá na frente, né? Que em casos de floresta, por exemplo, próximos a florestas. Agora, tem essa questão que a Carol comentou, ela define assim,
ela estabelece regras, como a necessidade de que o primeiro atendimento seja presencial. Então, talvez não resolva muito de, eu não tenho tal especialista ali e eu consiga a consulta, já que a primeira tem que ser presencial. Entendeu? É que, então, na verdade, repente... o nosso problema é a frequência. Às vezes você consegue uma, e depois você não consegue o retorno, próximo. Isso, aí nesse caso ajuda. Esse é o e aqui fala assim, estabelece ainda um intervalo de no máximo 4 meses para consultas presenciais. Então, não é tipo para substituir, é como se fosse uma coisa para agregar. Tem várias regras aqui, né? Caso o médico prescreva exames, por exemplo, o documento deve conter dados de identificação. Se forem os exames, todas aquelas informações, elas têm que estar, tipo, com uma cópia, um formato de arquivo para a pessoa preservar as informações daquele paciente. Tem vários requisitos. Claro. Agora, claro que na comunidade médica tem aqueles que são a favor, tem os que são contra. Aqui no Brasil já tem uma média de 10 estados que já utiliza esse tipo de ferramenta nos atendimentos. Mas é uma coisa nova, claro que tudo que é novo causa, né, um desconforto, dúvidas, e é um assunto que ainda vai ser muito debatido, acredito eu, e ao longo do tempo das experiências a gente vai vendo aí, né, como é que vai ser, se vai ser bom, se vai otimizar o tempo realmente, se vai só gerar custos e não vai gerar resultados. A gente espera que funcione, né? E a gente com certeza vai acompanhar muito ainda sobre esse assunto, né? Carol, vamos falar sobre mudanças climáticas. Essa é a grande preocupação com a questão de segurança, inclusive. Um laboratório, um centro de pesquisa, aqui eu vou pedir ajuda para o meu pai. Eu tô digital hoje, que eu tô... mas não tem graça, tem que ser todo escrito à mão. Parece que não... Entendeu? Isso, é que aí eu não muito entenderia... digital. Não, aí eu não entenderia a minha própria letra, que não daria. A Luíse prefere escrever em folha de papel ao maço. É só a capa que ela faz no computador, escrito redondinho. Tem adolescentes que não fazem a mínima ideia do que seja almaço, inclusive, que eu acabei de falar aqui. Se tem algum adolescente, almaço era uma coisa do passado, tá? Isso. Você não sabe o que Procura aí, Google Imagens, coloca almaço, você vai ver o que é. Mas ninguém me elogiou, porque hoje eu olhei no celular, tá vendo Olha, vocês? parabéns, tá vendo? Você tá de parabéns. Só ouço críticas. Que Você coisa. avançou, eu dei um passinho leve para trás, mas vamos assim mesmo, né? O Centro de Pesquisas Pew, com sede em Washington, ele fez uma pesquisa, bom, ele sempre realiza pesquisas, ele já está sempre ligado ao comportamento do americano, de modo geral, mas ele fez uma pesquisa em 26 países, e desses 26 países, 13 colocaram que as mudanças climáticas é aquilo que é mais temido entre a população dos seus países, incluindo o Brasil. Eles falaram também do terrorismo islamita, falaram também do posicionamento dos Estados Unidos como uma potência econômica, o que eu achei um pouco frágil, essa parte da pesquisa, mas tudo bem, né? Não vou falar disso. Então, esse tema foi apontado como a maior preocupação de 73% dos entrevistados, né? Ele foi apresentar aí qual é a ideia. E, em segundo lugar, né, tem a questão de temer a influência dos Estados Unidos. E aí eles colocam que, em anos anteriores, eles temiam a influência econômica e política da Rússia e China, e hoje os Estados Unidos ultrapassa esta influência. O que eu achei um pouco complicado nessa pesquisa é que, justamente, os Estados Unidos, ele tem uma guerra comercial, né, com a China e a Rússia, que, vamos dizer assim, de forma assim, por coincidência, apoiam a Venezuela e não os Estados Unidos. Enfim, por coincidência, não tem nada a ver com a pesquisa. Que é idônea, que está bem legal. Cada um tem um conceito de coincidência, mas... Então, por isso. Então, ele apresentou isso. E porque o Instituto é americano e ele fala do comportamento americano. Então, por essa segunda parte da pesquisa, eu já fiquei assim, será que realmente estão mesmo preocupados com a questão climática, já que a preocupação mundial é da potência americana? Então, eu achei essa pesquisa um pouco frágil, justamente porque é o país falando do próprio país, né? Está parecendo Brumadinhos, né? A empresa avaliando a própria empresa, falando da segurança da própria empresa. E preservando seus próprios interesses. Não nem falando. Desculpa, não toca nesse assunto. E assim, é muito sério porque... Mas o assunto é importante, sim, né? Os institutos de pesquisa consideram que a gente está cada vez ficando num mundo mais quente, né? Algumas coisas, alguns indicadores têm levado a crer que 2019 vai ser
um dos anos mais quentes da história mundial. Então, A gente até já tem sentido isso, eu não sei em outros lugares, mas aqui, por exemplo, no Vale do Paraíba, eu vi que esse ano foi o mais quente depois de 50 anos. Então foi muito quente. A gente viu nos Estados Unidos o frio extremo, né? A gente viu agora no início do ano. Eu estava pesquisando os dados e aí diz aqui que, de acordo com o programa europeu Copérnicos, não sei se essa é a pronúncia, janeiro deste ano registrou uma temperatura média de 0,4 graus Celsius acima do normal, colocando-o como o quarto mais quente da história. Então, realmente, a gente tem sentido esses efeitos. E mesmo que aí seja só uma coincidência, talvez aquele interesse mais velado, enfim, Econômico, né? político, mas realmente é um fato, né? É de um que fato. há uma... Você vê que lá em Davos era uma grande preocupação. Várias potências econômicas, foi um fórum econômico mundial, mas o meio ambiente, essas questões climáticas não passaram Foram bem batido, né? citados. e por falar de clima quente, o horário de verão está acabando, né? Tá acabando. Então, vamos lá, não sei em que momento você está assistindo ou ouvindo a gente. Se você está ouvindo a gente no sábado, né, que é o nosso primeiro programa inédito, fica ligado, porque daqui a pouco, meia-noite, né, você vai ter que atrasar o seu relógio em 1 hora. Não precisa Quando- esperar da meia-noite, tá? Você pode dormir antes e já puxar É. o relógio pode antes puxar também, antes só pra também. você O saber. teu celular talvez faça isso Pois é. sozinho. A gente, É. teve uns, Também tem isso. a gente teve uns panes aí no ano passado, mas talvez seu relógio faça isso. Quando der meia-noite, vai voltar a ser 11 horas, você ganhou 1 hora. Se você estiver assistindo a gente no domingo à tarde ou na segunda-feira durante a hora do almoço, você já está experimentando 1 hora a menos aí Eu do tô seu falando dia. isso, parece brincadeira, mas é que eu conheço pessoas Que esperam Já já. que acordam já meia- falaram assim, ai, pra mim a parte mais difícil do horário de verão é ter que esperar até a meia-noite pra poder mexer no mexer no relógio. relógio. Então você não precisa, Não precisa. esperar até a meia-noite, entendeu? Agora que você está assistindo, na você já ida pode quanto na mudar. volta, você Não, pode mudar. e nem precisa ser antes da meia-noite. Você pode dormir com seu relógio a hora que for. No domingo, se você não tem um horário muito certinho para acordar, você pode acertar a hora que você acordar, fica tranquilo. Também, tá tranquilo. Após briga entre taxistas e motoristas de aplicativo, agora é a vez do setor hoteleiro pedir taxação de plataformas digitais que disponibilizam hospedagem para viajantes. Esse assunto entra em pauta logo depois do intervalo, a gente volta já.